Shalom a todos, bem-vindo você que está aqui comigo, acompanhando esse estudo sobre monoteísmo hebraico. E nós estamos respondendo a cada vídeo três perguntas sobre monoteísmo. Então, se você perdeu a primeira parte, são da pergunta 1 até a pergunta 3, nós hoje vamos estudar da pergunta 4 à pergunta 6, que são perguntas que eu tinha como dúvida, tinha como busca de entendimento, de conhecimento, e através do Taná, lendo o Taná, que é a Bíblia hebraica, nós vamos estudar monoteísmo. O que é monoteísmo? Falei na primeira aula, eu vou deixar o link aqui em cima para você acessar depois a aula 1, que fala como quem iniciou, com quem foi que começou, quem foi o primeiro homem. E monoteísmo é a religião mono. Numa casa, ela pode ter monofase, trifase. Monofase é só duas fases, uma fase. Então, trifásico são três fases. Então, monoteísmo é um só Deus, adoração a um só Deus. E o Taná nos ensina a adorar o Deus único. Se esse negócio de trindade, de 3 é 1, de 1 é 3, que causa tremenda idolatria no povo de Deus. Existem pessoas sinceras dentro das igrejas, dentro de todas as denominações, que estão sendo enganadas com esse lance de trindade, de coisas que foram criadas pela Igreja Católica e pela Igreja Romana. Então eu estou buscando destronar Roma e levar a revelação de Israel até você, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento do monoteísmo no Taná. Então a primeira pergunta é: por que o mundo antigo tinha tantos deuses? Por quê? Porque o mundo antigo tinha tantos deuses. Quando nós lemos o Taná, que é a Bíblia hebraica, muitas vezes esquecemos, ou a gente lê sem entendimento, ou às vezes a gente lê e não consegue enxergar o que está escrito. E nós nos esquecemos que Israel ela vivia cercada por povos pagãos, politeístas, povos que tinham vários deuses. Por exemplo, os povos das nações do Egito, de Canaã, Babilônia, Assíria, Fenícia, todos esses povos viviam ao redor de Israel. Israel sempre esteve ali no centro. E os povos ali ao redor, eles adoravam vários deuses. Então, eles possuíam vários deuses, várias imagens, vários templos, vários cultos ligados à natureza, ligados ao sol, à lua, à chuva, à fertilidade, para todo tipo de coisa. Esse povo que estava ali ao redor de Israel, eles criavam um Deus. Tanto que Israel foi contaminada com o pessoal quando ele sai do Egito. O que é que eles querem? Um bezerro de ouro. Por quê? Porque as pessoas que saíram de lá não foram somente os israelitas. Se você ler direitinho lá, na saída do Egito, em Êxodo, você vai ver que no meio do povo de Israel saiu também as pessoas do Egito que começaram a acreditar no Deus único. Então, o povo de Israel ele começou a pegar um pouco dessa idolatria. Tanto que lá no deserto eles criaram um bezerro de ouro. Mas Israel, ele recebeu algo diferente. Pessoal, eu estou fazendo um estudo, eu digitei o estudo, tá aqui na tela do computador, e eu estou lendo o estudo que eu fiz, do que eu fui lendo aqui no Taná, pesquisando no Google, na internet, buscando algo que fosse me trazendo revelação e conhecimento do monoteísmo. Então, Israel, eles recebem algo diferente. Eles recebem a revelação do Deus único. Deuteronômio 6,4, que é a base de fé do judaísmo, diz assim, ó: ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Essa palavra um em hebraico é errad. Então quer dizer único. Não tem outra pessoa, não tem divisão, não tem separação, não tem três se virando em um e um virando em três, como as pessoas estão pregando aí dentro das igrejas. Esse negócio de trindade está trazendo idolatria ao Eterno. E o Eterno está ficando furioso
com esse lance de idolatria dentro das igrejas através da Trindade. Então a primeira pergunta: por que o mundo antigo tinha tantos deuses? Os povos antigos, eles associavam as forças da natureza à divindade. Qualquer coisa se transformava em um deus. O deus da chuva, o deus da fertilidade, Deus da guerra, Deus da colheita, Deus do sol, Deus da lua, Deus dos rios. Até dos rios as pessoas inventavam um deus para poder eles cultuarem. Cada cidade ali ao redor de Israel possuía seu templo, possuía sacerdote e possuía seus ídolos. Como hoje nós vemos que cada lugar aqui no Brasil existe um templo, existe um sacerdote, existe uma igreja, existe um ídolo, não é verdade? Então o Taná nos apresenta um contraste. A Bíblia hebraica, ela apresenta a verdade, nos apresenta o verdadeiro Deus, o único Deus. Enquanto as nações se dividiam e dividiam o poder entre muitos deuses, o Taná declara: eu sou o Senhor e não há outro. Aqui em Isaías 45, 5. Vamos ler? Deixa eu achar aqui a Bíblia rapidinho, a Bíblia online, que fica mais rápido para a gente consultar. Que eu ainda estou pegando prática ainda nesse Taná. Isaías 45, 5. Vamos procurar aqui. Vamos ver o que é que fala. Olha só, profeta Isaías falando ao povo de Israel aquilo que ele tinha escutado do Eterno. O Eterno mandou ele dizer: eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Você entendeu? Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. E não é Deus com D maiúsculo, é Deus com D pequeno, porque ele está diminuindo até essa divindade que as pessoas criam a nada. Então, aqui o Taná apresenta realmente o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus que fez tudo. Como é que a gente pode acreditar em um Deus que se transforma em três? E três se transformam em um. Não existe isso na Bíblia. Se você for pesquisar bem, a palavra trindade não aparece na Bíblia, nem na parte do Novo Testamento, que é a Brit Hadashah, e nem no Antigo Testamento, que é o Taná. Então, se você acredita em trindade, você está sendo enganado pela Igreja Romana, pela Igreja Católica Romana. Ela está enganando você, porque isso foi uma criação da Trindade, isso foi uma criação da Igreja Católica e dos romanos nos seus concílios. Vai estudar um pouco sobre concílio que você vai entender do que é que eu estou falando. E outra coisa, se você pesquisar em toda a Bíblia, você só vai achar referências de interpretação, não é nem referências diretas ou objetivas com a finalidade de te mostrar a Trindade. É uma interpretação do homem dizendo que ali é uma Trindade. Você só vai achar no Novo Testamento. E o Novo Testamento, ele só foi escrito depois da morte de Jesus, de Yeshua, 70 anos depois. Então você acredita num livro que foi escrito 70 anos depois. É muito tempo para as pessoas estudarem, maquinarem o que vão fazer e para manterem a idolatria dentro do povo de Deus. Então, o Deus de Israel não era um Deus de chuva apenas. Não era um Deus de uma cidade e não era Deus de um local. O Taná apresenta o Eterno como Criador, Soberano, Senhor da história e governante das nações. Não era esse negócio de quando o Deus Sol e o Sol se põe, o Deus para de existir e aí nasce o Deus Lua e ele começa a governar, e quando a Lua se põe, ela deixa de existir e nasce o Sol e fica nessa bagunça. Deus não é isso. Deus, ele é constante, ele está a todo tempo. Ele está fora do tempo, está no tempo, fora do tempo. Ele está num local, ele está em outro local. Ele não é só de um lugar. Ele não é só de uma cidade. Ele é soberano, ele é Senhor da história, ele é Criador da nossa história. E a quinta pergunta é: o povo de Israel sempre acreditou em um só Deus?
E aí, me diz aí, o povo de Israel sempre acreditou em um só Deus? A verdade é que não. Com esses povos arrodeando Israel, sendo vizinho da da nação de Israel, o povo, ele passou a adorar outros deuses. Israel recebe a Torá e a aliança do Deus único, mas o Taná mostra que muitas vezes o povo se desviou, imitou as nações e caiu em idolatria. Vamos ver lá em Juízes 2. Anote aí, Juízes 2, do 11 ao 12. Vamos ver o que está escrito. É Taná, viu? Não é interpretação minha, não sou eu que estou dizendo, é o Taná. Juízes 12, 11 e 12. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre esses deuses das gentes, que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram a ira do Senhor. Se você for ler o livro de Juízes completo, você vai ver vários versículos falando assim, ó. Então os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Vários versículos você vai ver com esse princípio, com esse início, que o povo de Israel fez o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram a outros deuses. Essa é a verdade, meus irmãos. Israel não adorou sempre, ou na sua história, ao Deus único, ao único Deus. Ele se desviou, imitou as nações e caiu na idolatria, fazendo outros deuses. Fizeram isso no Egito, no deserto, com o bezerro de ouro. Não iriam fazer aqui, já libertos. Israel abandona o eterno e segue outros deuses. Esse ciclo aparece repetidamente. Era assim o ciclo: ó. Pecado, idolatria, advertência profética, julgamento e o arrependimento. Era um ciclo que se repetia por vários reis, por vários versículos, por várias passagens no livro de Juízes. Era sempre assim, ó. O povo cometia pecado, caía na idolatria, depois vinha o profeta, fazia a advertência, depois vinha o julgamento de Deus, aí o povo se arrependia. Passava um tempo bem tranquilo, o povo estava ali adorando a Deus, somente a Deus, daqui a pouco caía o povo novamente em pecado, idolatria, aí vinha a advertência profética e novamente vinha o julgamento de Deus até o povo se arrepender. Israel vivia cercado de culturas pagãs. Muitos reis permitiram altares pagãos, introduziram ídolos e misturaram cultos estrangeiros. Para você entender o seguinte, ó, a gente tem um costume quando a gente está na igreja de que quem liderava o povo de Israel eram os sacerdotes, os profetas da época. E não eram. Quem comandava o povo de Israel antigamente eram os reis. Tanto que o povo pediu um rei lá em 1 Samuel, se eu não me engano, deve ser no capítulo 5 ou 6, o povo começa a pedir um rei. Então Deus fez o que o povo queria, estabelecer um reino, um reinado para poder governar sobre as pessoas. Então esses reis, eles muitas vezes, ele não seguia o próprio Deus de Israel. Serviam durante um tempo e depois começavam a permitir que as pessoas começassem a adorar e fazer altares pagãos, introduzir ídolos dentro do culto e misturar o culto com as coisas estrangeiras. Não continuar o processo que eles aprenderam lá no deserto. E esse conflito espiritual que o Taná nos revela não era apenas político, era uma fidelidade ao Deus único. Então, o problema de Israel não era político, não era guerra, não era governante. O problema de Israel era ser fiel ao Deus único, coisa que eles não conseguiam de jeito nenhum. Só durava um tempo, depois eles voltavam a fazer o que era mal aos olhos do Eterno. Vamos para a pergunta número 6. O que era idolatria nos tempos bíblicos? Idolatria nos tempos bíblicos era adorar imagens, servir outros deuses, confiar em ídolos
e misturar culto pagão com culto ao eterno. Que na realidade, eu coloquei a palavra culto aqui, mas na realidade não é culto. A gente tem o costume de chamar aquilo que a gente presta ao eterno de serviço divino. Porque eu não sei, você vai ver na primeira aula, entre as 3 primeiras perguntas, que eu falei que a gente tem um costume de ir para a igreja e o pastor sempre fala assim: quem veio receber algo da parte de Deus? Na realidade, o seu culto racional, o seu serviço divino ao eterno, não é para ir lá receber nada, porque o eterno não tem obrigação nenhuma de te dar nada além do que a vida. Ele te dá além do que a vida por um processo que você talvez mereça, pelas suas obras, pela sua fé, mas lugar de culto, lugar de serviço divino, não é para você ir lá receber algo da parte de Deus, é para você entregar. Os serviços antigamente no templo, no tabernáculo, eram serviços onde o homem ia lá entregar algo a Deus, não era para receber algo de Deus. Então, quando você vê um pastor já começando falando isso, você pode ter certeza que esse local não prega a palavra verdadeira do eterno. Então, a idolatria nos tempos bíblicos era isso. Hoje, a gente pode ter certeza que a idolatria hoje está dentro das igrejas, através do pastor, através do bispo, através do apóstolo. As pessoas ficam idolatrando essas pessoas porque elas estão na frente da obra e para elas esse camarada se tornou um Deus, se tornou uma divindade, se tornou uma referência. Então, antigamente era assim: adorar imagens, servir outros deuses, confiar nos ídolos e misturar o serviço pagão com o serviço divino, que era o serviço ao eterno. Êxodo 23 e 4 já fala dos mandamentos. No 3 e 4 diz assim, ó: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Você entendeu? Deus está falando aqui já nos 10 mandamentos, nos 10 pronunciamentos, nas 10 palavras, que não é para ter Deus diante dele, nem diante de você. Não terás outros deuses diante de mim. Então, o problema da idolatria é que os profetas, eles denunciavam as imagens, as injustiças, corrupção espiritual e abandono da aliança. As pessoas, elas faziam tudo isso. E o profeta vinha, falava. O povo continuava em pecado, em idolatria. Aí vinha o profeta e falava. Vinha a justiça de Deus e depois vinha o arrependimento do povo. O povo só se arrependia depois que o profeta vinha e anunciava. Aí, quando Deus executava o juízo, é que eles vinham e faziam um arrependimento. Mas não faziam arrependimento antes, só na profecia do profeta ali. Queriam mais, queriam provar que eram mais durões, mas Deus vinha e fazia a sua justiça e eles tinham que se render. Então, Deus através do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Jeremias 2, versículo 13, diz assim, ó: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial das águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Então, qual foi a maldade que o povo fez? Uma delas foi deixar o eterno. E sempre que o povo deixa o eterno, o que é que eles vão praticar? Idolatria. Quando você pratica idolatria, você está saindo do monoteísmo, que é adoração ao único Deus. Então, algumas palavrinhas aqui em hebraico para a gente finalizar a nossa transmissão. Avodah Zará. Avodah Zará quer dizer culto estranho
ou idolatria. É uma expressão usada para cultos pagãos e adoração fora da aliança com o Eterno. E a aplicação espiritual. O Tanar mostra que o maior perigo espiritual de Israel não foi apenas militar, foi abandonar o Deus único. E para a gente concluir a nossa live, hoje nós vimos como funcionava o mundo politeísta antigo, os desvios espirituais de Israel, o combate bíblico à idolatria, e entendemos que o monoteísmo bíblico era uma declaração radical no mundo antigo. Então, quando você estava naquele mundo antigo e que você se declarava monoteísta, você estava dizendo ao mundo que você era radical. Você não era igual àqueles povos pagãos e aqueles povos idólatras que residiam ali ao redor de Israel, tá bom? Até mais. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero ver você na próxima aula, que nós vamos responder mais 3 perguntas, das 7 até a 9, tá bom? Deus abençoe. Shalom.